Quem vive... Acabou tudo. Que tal, por favor, manter o volume baixo? Ah, é mesmo? Ela gostou? Ruby, vá buscar as crianças. Hollywood adora nos vender sonhos. Mas por trás de alguns dos clássicos mais brilhantes do cinema, esconde-se um rastro de vidas destruídas e manchetes assombradas. E se os filmes que você adora realmente deixaram suas estrelas abaladas por escândalos, tragédias, ou pior, o preço da fama realmente vale a pena? Ou alguns filmes são amaldiçoados desde a primeira claquete? Hoje, vamos mergulhar em 15 filmes clássicos que deixaram suas maiores estrelas com cicatrizes das quais nunca escapariam. Pronto para questionar tudo o que você pensava saber sobre as lendas de Hollywood? Juventude Transviada, 1955. Sinto muito por ter te tratado mal hoje. Do lado de fora, Juventude Transviada era o emblema máximo da rebeldia juvenil. James Dean naquela jaqueta vermelha, ardendo com a angústia e carisma de uma geração faminta por mudança. Mas o que ninguém esperava era o quão de perto o destino de Dean espelharia seu personagem condenado. As filmagens terminaram em setembro de 1955. Semanas depois, o Porsche Spyder de Dean colidiu com outro carro em uma estrada solitária da Califórnia, matando-o instantaneamente aos 24 anos. O lançamento do filme se transformou em um luto nacional. Os fãs lotaram os cinemas para ver um fantasma. James Dean havia se tornado um mártir antes mesmo de se tornar um verdadeiro superstar. As repercussões não pararam com Dean. O co-estrela Sal Mineo foi posteriormente assassinado em um esfaqueamento aleatório, e Natalie Wood, outra ícone adolescente do filme, se afogaria em circunstâncias misteriosas décadas depois. De repente, viver rápido, morrer jovem, não era apenas um slogan de filme. Parecia uma profecia. A tragédia consolidou o lugar do filme na cultura pop, mas também lançou uma sombra que seguiria cada ator ligado a ele. Para Hollywood, Juventude Transviada não foi apenas um sucesso. Foi uma premonição, e ninguém que assistiu viu a rebeldia adolescente da mesma forma novamente. Foi tudo coincidência, ou o espírito imprudente do filme se infiltrou na vida real. De qualquer forma, Juventude Transviada deixou um rastro de mortes e uma lenda que ninguém jamais poderia escapar. Cleópatra, 1963. Não concedo audiências privadas a pessoas não identificadas. Grande, bela e catastrófica, Cleópatra é o clássico desastre de Hollywood que devorou um estúdio e quase fez o mesmo com suas estrelas. Elizabeth Taylor era a atriz mais bem paga do mundo, e a 20th Century Fox apostou tudo em sua Cleópatra. Em vez disso, o set transformou-se em um circo de estouros de orçamento, emergências de saúde e manchetes escandalosas que fariam os deuses dos tabloides corar. A panela de pressão transbordou quando Taylor e o co-estrela Richard Burton começaram um caso apaixonado e muito público. Ambos eram casados com outras pessoas, e a imprensa se deliciava com cada beijo ilícito. O Vaticano chamou o romance deles de vagabundagem erótica. Taylor quase morreu de pneumonia durante as filmagens, necessitando de uma traqueotomia que deixou uma cicatriz. O casamento de Burton desmoronou, a reputação de Taylor foi abalada. E a Fox ficou à beira da falência enquanto o orçamento ultrapassava 30 milhões de dólares, uma quantia monstruosa na época. A reação foi sísmica. Taylor foi rotulada de destruidora de lares e perseguida por paparazzi ao redor do mundo. O casamento intermitente do casal tornou-se material para tabloides por uma década. O próprio filme, embora visualmente deslumbrante, não conseguiu escapar de sua infâmia nos bastidores e tornou-se sinônimo de excesso de Hollywood. Para Taylor e Burton, Cleópatra trouxe fortuna e fama, mas a um custo pessoal exorbitante. O que começou como um romance de tela prateada quase os arruinou, provando que, às vezes, os maiores desastres não estão no set, mas nos corações e nas manchetes das próprias estrelas. Os Desajustados, 1961. Você é uma mulher realmente bonita. Quer uma verdadeira tragédia de Hollywood? Não procure mais do que The Misfits, o filme que parecia uma última celebração, mas se desenrolou como um acidente de carro em câmera lenta para todos os envolvidos. Este foi o último filme completo, tanto para Marilyn Monroe quanto para Clark Gable. E é quase assustador como os temas da história, solidão, arrependimento e sonhos desvanecidos, refletiam as vidas de seu elenco condenado.
Quando as câmeras começaram a rodar no escaldante deserto de Nevada, o casamento de Monroe, com o dramaturgo Arthur Miller, estava se dissolvendo na frente de toda a equipe. Ela frequentemente chegava atrasada ou estava ausente, fortemente medicada e visivelmente lutando com problemas de saúde mental. Clark Gable, o outrora inquebrável rei de Hollywood, insistiu em fazer suas próprias acrobacias perigosas em um esforço para provar que ainda tinha habilidade. Essa decisão se provaria fatal. Apenas alguns dias após o término das filmagens, Gable sofreu um ataque cardíaco massivo e morreu, com muitos culpando as exigências físicas do filme. Montgomery Clift, já notório por seus próprios demônios, parecia magro e assombrado, carregando as cicatrizes internas e externas de seu quase fatal acidente de carro, 5 anos antes. A atmosfera estava pesada, com colunistas de fofocas circulando como abutres e o próprio set se tornando um microcosmo da crueldade de Hollywood. Quando The Misfits estreou, o público ficou chocado com seu tom cru e sem adornos, mas a verdadeira tragédia ocorreu fora das telas. A saúde e a carreira de Monroe, em declínio, nunca se recuperaram, e ela morreu de overdose de drogas 1 ano depois. O declínio de Clift apenas acelerou. Se algum filme já pareceu amaldiçoado pelo destino, é este. No final, Os Desajustados não apenas marcou o fim de uma era, mas escreveu o capítulo trágico final para 3 de suas estrelas mais brilhantes. O Mágico de Oz, 1939. Vou para a Cidade das Esmeraldas para pedir ajuda ao Mágico de Oz. Você vai ver um feiticeiro? Você não pode falar sobre cinema clássico sem mencionar O Mágico de Oz. Mas por trás da magia Technicolor estava um inferno pessoal para sua estrela adolescente, Judy Garland. Não foi apenas uma filmagem exigente, foi o ponto de partida para uma vida de exploração, vício e desilusão. Os executivos do estúdio estavam obcecados em preservar a imagem de garota da porta ao lado de Judy, o que significava um controle draconiano sobre sua aparência. Garland foi forçada a seguir uma dieta rigorosa, vivendo supostamente com pouco mais do que café, sopa de galinha e anfetaminas para se manter magra. Médicos do estúdio prescreveram pílulas para ajudá-la a dormir, e pílulas para mantê-la acordada, criando uma dependência que a assombraria pelo resto de sua vida curta e turbulenta. Os horrores não terminaram aí. Garland suportou longas horas sob as luzes quentes do estúdio, tratamento abusivo de alguns membros da equipe e a constante ameaça de ser substituída se não correspondesse às expectativas. As cicatrizes psicológicas eram profundas. Amigos e colegas de elenco diriam mais tarde que Judy nunca escapou da insegurança e ansiedade que Oz havia esculpido em sua psique. Enquanto O Mágico de Oz se tornou um clássico amado, sua produção desencadeou um trágico efeito dominó. As lutas de Judy contra o vício, sua série de casamentos fracassados e sua morte prematura aos 47 anos têm raízes nesta produção supostamente saudável. Por trás da estrada de tijolos amarelos, havia uma fábrica que consumiu e descartou sua maior estrela. Magia de Hollywood. Às vezes é apenas fumaça e espelhos escondendo uma realidade muito mais sombria. Poltergeist, 1982. Alguns filmes parecem amaldiçoados, e Poltergeist assombra esse território desde seu lançamento. Na tela, é uma aventura sobrenatural emocionante, mas fora dela, a tragédia que perseguiu suas estrelas é material de pesadelos de Hollywood. Heather O'Rourke, o rosto angelical da franquia, tinha apenas 6 anos quando se tornou a queridinha assombrada da América. Mas a maldição de Poltergeist se manifestou com uma rapidez assustadora. Dominique Dunne, que interpretou sua irmã mais velha, foi assassinada por seu ex-namorado apenas meses após a estreia do primeiro filme. A história foi estampada nas manchetes e a sombra só ficou mais sombria à medida que as sequências avançavam. A própria O'Rourke sofreu uma série de problemas de saúde inexplicáveis durante as filmagens. Durante a produção do terceiro filme, ela adoeceu gravemente e morreu inesperadamente aos 12 anos de choque séptico. Tabloides de Hollywood explodiram com conversas sobre maldições, sets assombrados e esqueletos reais sendo usados como adereços. Lendas urbanas alimentadas por perda genuína e confusão. Por trás de toda a especulação, o que é inegável é que Poltergeist deixou um legado muito mais assustador do que seu roteiro pretendia. Para as famílias de Dunne e O'Rourke, o sucesso estrondoso da franquia foi apenas mais um golpe. Prova de que, às vezes, as histórias mais assustadoras de Hollywood acontecem muito depois dos créditos finais. Coincidência ou maldição? De qualquer forma, o verdadeiro horror nunca esteve na tela. O Bebê de Rosemary,
1968. Se você acha que o horror acontece apenas na tela, O Bebê de Rosemary discorda. O thriller sobrenatural de Roman Polanski não foi apenas um ponto de virada para o horror. Tornou-se um ponto de virada para todos os envolvidos, especialmente Mia Farrow. Imagine assumir um papel que exige que você interprete uma mulher manipulada e aterrorizada a cada momento, enquanto sua vida real desmorona em paralelo. Esse foi o preço que Mia Farrow pagou. Ela chegou ao set já andando na corda bamba. Seu casamento com Frank Sinatra estava por um fio, e a pressão de estrelar um filme inovador não ajudou. Sinatra deu o golpe final da maneira mais hollywoodiana possível, entregando-lhe os papéis do divórcio no set. Mas não foi aí que a sombra do filme parou. O sucesso estrondoso do filme catapultou Farrow a novas alturas, mas a deixou emocionalmente devastada. E a conexão com Polanski, essa se tornaria ainda mais sombria. Assim como o filme estava atraindo multidões, a esposa grávida de Polanski, a atriz Sharon Tate, foi brutalmente assassinada pela família Manson. A mídia não resistiu às conexões entre o horror satânico e o mal na vida real. De repente, O Bebê de Rosemary não era apenas ficção. Era parte de uma narrativa assustadora de Hollywood que parecia estar se escrevendo com sangue e perda. O legado, Farrow tornou-se uma figura assombrada, admirada por sua atuação, mas para sempre marcada por desastres pessoais. A carnificina fora das telas do filme deixou muitos acreditando que alguns sets são realmente amaldiçoados. O Bebê de Rosemary pode ter assustado milhões, mas para Mia Farrow e aqueles ao seu redor, os pesadelos eram dolorosamente reais. Hollywood adora borrar as linhas entre arte e vida, mas neste caso, ninguém saiu ileso. Twilight Zone. The Movie. 1983. Sou americano, porque quero dizer alguma coisa ainda. Segure firme. Não. Você segure firme. Você esperaria que um filme sobre desastres sobrenaturais viesse com sua própria dose de arrepios, mas Twilight Zone, The Movie, transformou ficção em uma tragédia impensável, mudando para sempre os padrões de segurança de Hollywood. Vic Morrow, um respeitado ator de personagens fazendo um retorno tardio na carreira, foi escalado como um amargo preconceituoso forçado a enfrentar as consequências feias do ódio, mas ninguém poderia prever quão real o perigo se tornaria. Durante uma filmagem noturna para o segmento do diretor John Landis, Morrow e dois jovens atores mirins, Mika Jin Lee e Renee Shin Chen, estavam filmando uma cena envolvendo helicópteros voando baixo e pirotecnia explosiva. O que aconteceu a seguir foi puro combustível de pesadelo. O helicóptero foi derrubado pela explosão, matando os três instantaneamente. O acidente, capturado em filme, foi tão chocante que desencadeou uma tempestade de processos judiciais, julgamentos criminais e reflexão profunda em toda a indústria. Landis e outros membros da equipe enfrentaram acusações de homicídio involuntário, e o caso judicial subsequente revelou um padrão de imprudência. Atores infantis trabalhando sem permissões, acrobacias sendo apressadas e protocolos de segurança sendo ignorados. As consequências foram devastadoras. Novas regulamentações transformaram a forma como os filmes eram feitos, com leis trabalhistas infantis mais rigorosas e um foco muito maior na segurança no set. A história de Twilight Zone, o filme, tornou-se um conto de advertência sussurrado nos estúdios desde então. Para Vic Morrow, era para ser um retorno profissional. Em vez disso, tornou-se um legado horrível, um lembrete sombrio de que alguns desastres cinematográficos deixam marcas que nenhuma magia do cinema pode apagar. O Conquistador, 1956. Quantos Morgans você observou? 30, não mais. Vamos levar o dobro desse número. No panteão das más ideias de Hollywood, The Conqueror é um desastre de proporções míticas. Você tem John Wayne, o cowboy favorito da América, interpretando Genghis Khan, e uma produção que insistiu em filmar no deserto de Utah, a favor do vento de testes nucleares recentes. O que poderia dar errado? Acontece que tudo. O elenco e a equipe passaram meses filmando em zonas de precipitação radioativa com o governo dos Estados Unidos, assegurando-lhes que não havia perigo. John Wayne, Susan Hayward, o diretor Dick Powell e quase uma centena de outros trabalharam, acamparam e até levaram terra para casa como lembrança. Dentro de alguns anos, um número impressionante, por algumas contagens mais de 90, desenvolveria câncer. Wayne e Hayward sucumbiram, assim como Powell e a co-estrela Agnes Moorehead.
Estatisticamente, a taxa de câncer entre o elenco e a equipe foi astronômica. Os boatos de Hollywood chamaram-no de "o filme que matou John Wayne". O estúdio negou responsabilidade, mas as evidências eram impossíveis de ignorar. O filme em si foi um fracasso, universalmente ridicularizado por seu elenco e roteiro insensível, mas sua verdadeira infâmia vem do sofrimento que se seguiu. No final, The Conqueror tornou-se um sombrio conto de advertência sobre o preço da ignorância, arrogância e confiança nos especialistas errados. Quando o legado de um filme é medido em funerais em vez de bilheteria, você sabe que está lidando com um verdadeiro desastre de Hollywood, escrito não por roteiristas, mas pelo destino e suas consequências. Oh, Jane, desculpe. Eu não queria chamar para o meu café da manhã. Eu só estava me perguntando quem eram todas aquelas pessoas na porta dos fundos. O que terá acontecido a Baby Jane? Se houve algum filme onde o drama fora das câmeras foi tão intenso quanto o que aconteceu em cena, O que terá acontecido a Baby Jane? Isso não era apenas um thriller psicológico sobre duas irmãs idosas presas em uma batalha de vontades e ressentimento. Era uma guerra de Hollywood em grande escala entre Bette Davis e Joan Crawford. Elas não eram apenas rivais. Quando Baby Jane foi lançado, elas eram inimigas amargas. E a produção fez de tudo, exceto vender ingressos para sua rivalidade. No set, a tensão era lendária. Davis supostamente instalou uma máquina de Coca-Cola apenas para irritar Crawford, que era a longa representante da Pepsi. Quando uma cena exigia que Davis agredisse Crawford, os golpes eram um pouco reais demais. E durante uma sequência em que Crawford tinha que arrastar Davis por uma sala, ela encheu os bolsos com pesos para que Davis se esforçasse. A equipe não sabia se ria ou se escondia. Mas, por trás das palhaçadas, ambas as atrizes pagaram um preço. A reputação de Crawford sofreu mais um golpe à medida que histórias sobre seu comportamento exigente e manipulador circulavam. E Davis, embora elogiada por sua atuação, foi acusada de ir longe demais. O filme foi um sucesso, mas marcou para sempre ambas as mulheres com os papéis que interpretaram. Monstros, vítimas, estrelas decadentes agarradas aos restos da fama. Após o filme, a rivalidade se intensificou, envenenando qualquer chance de revitalização da carreira para qualquer uma das lendas. A amargura mútua delas tornou-se uma lenda de Hollywood, e as tentativas de capitalizar sobre a rivalidade e projetos subsequentes fracassaram. No final, o que terá acontecido a Baby Jane? Deu a ambas as estrelas um momento final no centro das atenções. Depois, as prendeu na imaginação do público como os próprios personagens que passaram a vida tentando não se tornar. Às vezes, o verdadeiro horror não está na tela. Está na cadeira de maquiagem ao seu lado. A Rainha Africana, 1951. Ah, você não sabe o que está fazendo, senhorita. Vou perecer sem um pouco de álcool. Você pensaria que duas lendas do cinema como Humphrey Bogart e Katharine Hepburn poderiam lidar com qualquer coisa que Hollywood lhes lançasse, mas A Rainha Africana não foi apenas um teste de habilidades de atuação. Foi um desafio de sobrevivência digno de reality show. Filmado nas selvas de Uganda e do Congo, a produção rapidamente se transformou em uma maratona de sofrimento para o elenco e a equipe. Hepburn, determinada a provar sua resistência, seguiu o conselho dos locais e bebeu apenas água, apenas para passar a maior parte das filmagens doente como um cão com disenteria. Bogart, por outro lado, manteve-se no uísque e saiu relativamente ileso, vangloriando-se famosamente. Eu fui o único que não ficou doente. Bebi o uísque e fiquei longe da água. O diretor, John Huston, não teve a mesma sorte, lutando contra doenças e vida selvagem imprevisível, enquanto tentava controlar suas estrelas e equipamentos no meio do nada. Mosquitos, calor opressivo e condições traiçoeiras do rio não eram apenas um pano de fundo. Eram o evento principal. Equipamentos falharam, ânimos se exaltaram, e o risco diário de doença ou lesão pairava sobre a produção como uma nuvem de tempestade. Bogart mais tarde descreveu a experiência como um pesadelo longo e prolongado, enquanto Hepburn imortalizaria seu sofrimento em suas memórias. O resultado, um filme clássico e um lembrete brutal de que, às vezes, o maior desastre não é o que está escrito no roteiro, mas o que está à espera na água. Para Bogart e Hepburn, A Rainha Africana foi menos uma história de amor e mais uma batalha pela sobrevivência, onde o maior prêmio era sair vivo. O Mensageiro do Diabo, 1955. Não, querida senhora, se soubesse o quanto sofri em minha busca por esses pintinhos perdidos.
A Noite do Caçador é agora considerada uma obra-prima, mas em 1955 foi um desastre de bilheteria, e as consequências atingiram duramente seus astros e diretor. Charles Laughton, dirigindo seu primeiro e único filme, colocou tudo na criação de um sonho febril gótico sulista. Robert Mitchum, escalado como o pregador assassino Harry Powell, entregou uma das performances mais assustadoras de sua carreira. Shelley Winters, já sobrevivente de um escândalo pessoal, interpretou a viúva condenada com uma vulnerabilidade crua. Mas o público não estava preparado para o estilo surreal do filme ou seu tema sombrio. Críticos. Destruiu-o, e o filme fracassou. Laughton ficou tão devastado pela reação negativa que nunca mais dirigiu outro filme. A disposição de Winters para interpretar mulheres trágicas e quebradas deixou-a estigmatizada e emocionalmente abalada, enquanto a atuação de Mitchum, inicialmente descartada como exagerada, assombrou sua reputação por anos. O fracasso do filme lançou uma longa sombra. Winters se afastou de Hollywood por um tempo, lutando contra a depressão. Laughton morreu sem saber que seu trabalho um dia seria aclamado como um clássico. Para todos os envolvidos, O Mensageiro do Diabo foi a prova de que Hollywood nem sempre recompensa os que arriscam. Às vezes, ela os destrói e deixa seu melhor trabalho não reconhecido até que seja tarde demais. Ponte de Waterloo, 1940. Senhora, posso lê-lo, por favor? Você pensaria que interpretar uma das grandes heroínas trágicas da literatura em E o Vento levou seria o auge da resistência emocional de Vivien Leigh, mas foi Waterloo Bridge que realmente a levou ao limite, e muitos acreditam que a colocou em um caminho do qual ela nunca se recuperaria. As filmagens começaram apenas alguns meses após a vitória arrebatadora de Leigh no Oscar como Scarlett O'Hara, mas o clima no set era bem mais sombrio. Leigh se entregou ao papel de Mira, uma bailarina levada ao desespero, e por fim, a tragédia pelas crueldades da guerra e do destino. Mas ela não apenas interpretou Mira, ela se tornou Mira. Leigh era conhecida por sua atuação de método, antes mesmo de isso ter um nome, e as exigências emocionais do papel começaram a borrar as linhas entre o papel e a realidade. Aqueles mais próximos dela notaram uma mudança acentuada, crises de depressão, mudanças de humor imprevisíveis e uma crescente incapacidade de se separar do sofrimento da personagem. Isso não foi apenas outra filmagem. O impacto psicológico de Waterloo Bridge, combinado com o transtorno bipolar subjacente de Leigh, desencadeou anos de instabilidade que ofuscariam sua carreira brilhante. Adeus, querida. Por que adeus se é só até de manhã? Porque... Ela lutou durante as décadas de 1940 e 1950. Sua vida pessoal com Laurence Olivier desmoronando e sua saúde mental se deteriorando. A beleza e o talento de Leigh continuaram lendários, mas por trás do glamour, ela travava uma guerra particular que Waterloo Bridge apenas aprofundou. Às vezes, as maiores performances vêm ao custo mais alto. Para Vivien Leigh, a dança pela Waterloo Bridge deixou cicatrizes emocionais que nem as luzes mais brilhantes de Hollywood poderiam apagar. Gigante, 1956. Desmond, agora você vai conhecer o vizinho de quem eu estava te falando. O que isso quer dizer, mamãe? Giant deveria ser um épico texano expansivo, grandes estrelas, grandes cenários e grandes sonhos. Mas a produção deste clássico do faroeste tornou-se um microcosmo do desgosto de Hollywood, deixando seu trio de estrelas com cicatrizes que nunca cicatrizariam completamente. A história é lendária, mas o preço que cobrou é muitas vezes ignorado. James Dean, ainda se recuperando de juventude transviada, entrou em conflito com o diretor George Stevens, ultrapassando limites tanto na tela quanto fora dela. A necessidade de autenticidade de Dean levou-o a realizar acrobacias de condução arriscadas, e ele morreu em um acidente de carro poucos dias após o término das filmagens, sem nunca ver o filme que consolidaria seu status de ícone. A produção ficou em choque, correndo para dublar as falas inacabadas de Dean, e lamentando a perda de um de seus talentos mais brilhantes. Sou um garoto rico. Eu vou ter mais dinheiro do que você jamais imaginou ter. Por quê? Isso é maravilhoso, Jim. Elizabeth Taylor também não foi poupada da maldição do filme. Durante as filmagens, ela sofreu uma lesão nas costas que a assombraria por anos. Seu casamento com o ator Michael Wilding desmoronou sob a pressão, e o calor implacável do Texas e a agenda exaustiva a levaram à beira do colapso. A experiência forjou uma profunda amizade entre Taylor e Rock Hudson, mas também deixou ambos os astros mudados.
Hudson, o garoto de ouro de Hollywood, mais tarde enfrentaria seu próprio desastre, tornando-se a primeira grande estrela a sucumbir publicamente à AIDS nos anos 1980. Sua performance estoica em Assim Caminha a Humanidade ganhou uma nova ressonância trágica em retrospectiva, um lembrete de quão rapidamente as fortunas podem mudar em Hollywood. Assim Caminha a Humanidade perdura como um clássico, mas para Dean, Taylor e Hudson, foi mais do que apenas um filme. Foi um ponto de virada, que exigiu mais de suas estrelas do que qualquer um jamais imaginou. Ben-Hur. Ben-Hur é lendário por sua escala, mas o verdadeiro drama aconteceu nos bastidores, especialmente naquela icônica corrida de bigas. Charlton Heston treinou por meses para dominar a arte de conduzir uma biga de 4 cavalos. Um movimento errado e você poderia ser jogado, esmagado ou pior. Stephen Boyd, que interpretou seu rival Messala, também estava à mercê de cavalos descontrolados e rodas romanas frágeis feitas sob medida. Mas as histórias mais arrepiantes pertencem à equipe de dublês. Dezenas ficaram feridos, e há rumores persistentes, embora muito debatidos, de que um dublê foi morto quando sua carruagem virou, e ele foi pisoteado. A MGM negou qualquer fatalidade, mas até a cobertura da imprensa contemporânea notou ferimentos horríveis, e quase acidentes. Filmar essa corrida levou meses sem CGI, sem cintos de segurança e pouco mais do que sorte para evitar desastres. O próprio Charlton Heston admitiu que estava apavorado, dizendo: "Eu tinha certeza de que ia morrer pelo menos 2 vezes por dia." Para o elenco e a equipe, Ben-Hur foi um teste de coragem e resistência, que deixou mais do que alguns com cicatrizes para a vida toda e um respeito duradouro por quão perigoso o velho Hollywood podia ser. Claro, o filme ganhou um recorde de 11 Oscars, mas para aqueles que sobreviveram ao caos, o maior prêmio foi sair vivo. Spartacus. Spartacus de Stanley Kubrick é um épico que redefiniu o que um filme de espada e sandália poderia ser, mas teve um preço alto para todos os envolvidos, especialmente suas estrelas. Kirk Douglas, não satisfeito apenas em atuar, também produziu o filme e enfrentou uma batalha contra a lista negra de Hollywood, insistindo que o roteirista banido, Dalton Trumbo, recebesse crédito total. Este ato de rebeldia não apenas abalou os estúdios, quase arruinou a carreira de Douglas, pois financiadores nervosos e figuras poderosas de Hollywood ameaçaram cancelar todo o filme. No set, a produção era um caos. Kubrick entrou em conflito com Douglas e o resto do elenco, forçando os atores a passarem por tomadas exaustivas e repetitivas, sob o sol escaldante da Califórnia. Gene Simmons desmaiou de exaustão mais de uma vez, e Tony Curtis sofreu uma grave lesão ao andar a cavalo. Figurantes e dublês se feriram durante as cenas de batalha em grande escala. Um quase perdeu uma mão. O estresse quase quebrou Douglas. Ele mais tarde admitiu ter mudanças de humor violentas, noites sem dormir e a sensação de que o peso de toda a indústria estava em seus ombros. Mandem-nos para casa. Digam-lhes que não queremos nada de Roma. Nada, exceto a nossa liberdade. Tudo o que queremos é sair desta represa. O casamento de Gene Simmons começou a desmoronar, e o perfeccionismo implacável de Kubrick lhe rendeu inimigos para a vida toda no ramo: negócios. Quando o filme finalmente estreou, foi um grande sucesso, mas as cicatrizes foram permanentes. A carreira e a reputação de Douglas sobreviveram, mas apenas após suportar ameaças quase constantes de desastre. Spartacus é celebrado agora por sua arte e coragem, mas para aqueles que o fizeram, foi uma guerra dentro e fora do campo de batalha, e nem todos saíram ilesos. Hollywood sempre prometeu que o show deve continuar, mas como esses filmes provam, às vezes os verdadeiros desastres acontecem depois que o diretor grita "corta". Qual dessas histórias dos bastidores te chocou mais, ou perdemos uma calamidade lendária que deveria estar na lista? Deixe seus pensamentos nos comentários. E se você quiser mais histórias verdadeiras do lado sombrio do cinema, não esqueça de curtir, se inscrever e nos acompanhar no próximo mergulho profundo.